Bem, nós estamos estudando nesse horário as parábolas e ensinos de Jesus. O livro que nós iremos adotar para o estudo das parábolas é o livro de Caibar Schutel, As Parábolas e os Ensinos de Jesus. Tem esse nome o livro. Mas, por enquanto, nós não estamos ainda adotando a leitura do livro, porque nós estamos fazendo um retrospecto do povo hebreu, de onde esse povo surgiu, as culturas que o influenciaram, como era a vida, o aspecto religioso desse povo, para que quando nós comecemos a estudar as parábolas, a gente tenha uma ideia mais ampla de todo esse trabalho, de tudo isso que envolveu esse povo. Perceber que esse povo é um povo milenar, podemos dizer assim, e que, da mesma forma que ele influenciou outras culturas, outros povos, ele também foi influenciado. Então, até que possamos começar a estudar as parábolas, nós estamos fazendo uma pesquisa geográfica e histórica sobre esse povo, que é o povo hebreu, que é o povo judeu. Então, semana passada, nós estudamos sobre a Mesopotâmia, que poderemos dizer que foi o berço de várias culturas, de vários povos. Hoje, nós vamos estudar sobre as alianças que foram feitas entre o Senhor e a humanidade. Então, vamos estudar hoje o aspecto religioso dessa união, desse conhecimento do homem e de Deus. Essa relação entre o humano e o divino. É isso que nós vamos estudar. Essa relação entre o humano e o divino. É muito interessante. Então, eu espero que vocês gostem. E aí a gente vai entendendo uma série de coisas. O porquê dessa religiosidade tão intensa do povo judeu. Então, eu vou abrir o ecrã para que a gente possa começar a ver os estudos. Bem, meus amigos, o som está bom? Eu vou voltar aqui um instantinho, porque eu fiquei em dúvida em relação à questão do som. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu fiquei em dúvida. Vocês estavam me ouvindo bem? Tá, então vamos lá, só para que nós possamos ter a questão, não haver nenhum problema em relação ao som. Parábolas e ensinos de Jesus, nós estamos aí na aula 2. Tá tudo ok, né? Então vamos começar aqui. Nova aliança e a velha aliança. Águas mais profundas. Então nós temos várias alianças entre Deus e os homens. Então nós vamos falar desde a mais velha aliança até a nova aliança de Deus, que Deus vai fazer com os homens através da história da humanidade. Primeira coisa que nós temos que entender é quem é Yahvé. Yahvé é Jeová, que todos nós conhecemos, já ouvimos falar em algum momento. Yahvé é Jeová. Ele não é Deus.
ao contrário que muitos irmãos nossos de outras religiões acreditam. Mas ele é o seu representante na terra, um dos Elohims, como eram chamados no passado, os anjos que Deus enviava à terra para auxiliar os homens nas suas questões. Então eram chamados de Elohims. Muitos desses Elohims estiveram em contato com os homens ao longo da história da humanidade, ao longo da história narrada na Bíblia. E Yahvé é um deles, que também era conhecido como Jeová. Mas uma coisa que nós temos que deixar bem claro é que Yahvé, Jeová, não é Deus. Quando se trata de Deus, o absoluto, sem forma, porque Deus não tem forma, jamais criatura poderá vê-lo, como está escrito em Êxodo. Nenhuma criatura. Pode ser o médium mais perfeito, poderia ser o maior dos profetas. Nenhum deles jamais pôde vê-lo, porque se trata de Deus, o absoluto, o sem forma. E no Êxodo, no livro de Êxodo, livro escrito por Moisés enquanto estavam no deserto, depois da fuga do Egito, no capítulo 33, nos versículos 18 e 20, está escrito assim, no momento quando se tratava lá de Moisés. Então, Moisés, no momento em que ele estava dentro da sua tenda, em que um espírito se manifesta para entrar em contato com ele e está conversando com Moisés, esse espírito. Moisés diz, acreditando que aquele espírito era Deus, Moisés diz, mostra-me a tua glória. E o espírito responde, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, um espírito se apresentando como Deus diz para Moisés isso, que ele e nenhum outro homem poderá ver a face de Deus. E ele ainda diz aqui, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então ele está ali como representante de Deus, colocando isso para Moisés, que nenhum homem poderá ver a face de Deus. Então, vamos continuar aqui. Porque Moisés, ele estava tratando com um espírito. Poderia ser Jeová ou algum outro. Mas ele acreditava que aquele espírito era Deus. Então ele pede para que aquele espírito mostre a sua glória. E o espírito coloca para ele, como se fosse Deus, querendo informar a ele que ele nunca, e nenhum outro homem, jamais poderás ver a face do Senhor. Yahvé é uma criatura. Yahvé, Jeová, é uma criatura. É um espírito. Numa outra passagem, diz assim, então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Está em Números, capítulo 12, versículos 6 e 8. Aqui, esse espírito que se manifesta e fala, que conversa boca a boca com Moisés, não é Deus. É um espírito. É Yahvé.
representante do Senhor, ele pode se materializar. Ele pode se materializar, ele pode se fazer visto por Moisés e por todos os outros. Ele se faz ver em sonhos para Moisés. Moisés era um grande médium. Ele pode se materializar, e várias vezes se materializou dentro da tenda de Moisés, conversou com Moisés, porque era um médium que tinha a mediunidade da vidência, da audiência, era um médium de grandes faculdades mediúnicas. E ele realmente via esse espírito. Ele conversava boca a boca, como o espírito diz aqui. Boca a boca falo com ele, claramente, não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Então, esse espírito se apresenta, e nós vamos entender por quê, como o Senhor, como Deus. Ou melhor, poderíamos dizer, o homem daquela época, ao ver um espírito se materializar e produzir fenômenos, o que aquele homem daquela época fazia? Divinizava. Era Deus. Era Deus. Porque era uma coisa fantástica. Imagine aquela época, mais de 1000 anos antes de Cristo, de repente, um espírito se materializar à frente de um homem comum. Automaticamente ele diria o quê? É Deus. E o espírito, ele não ia ficar tentando explicar para Moisés que ele não era Deus. Como ele estava ali como representante de Deus, ele permitia, ele deixava que os homens acreditassem que ele era Deus. Mas ele se coloca, ele diz que ele pode ser visto. Então, se ele pode ser visto, ele não era Deus. Era uma criatura, como nós, como qualquer outro espírito, tá? E no Livro dos Espíritos, na questão 603, nós vamos encontrar a seguinte questão. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Olha o que Kardec pergunta. Os espíritos respondem: não. Os animais não conhecem a Deus. Questão 603. Para eles, o homem é um Deus com letra minúscula. Nesses mundos superiores, os animais não são como os nossos. São mais evoluídos, porque os mundos são superiores, tá? Esses animais não conhecem a Deus. Para eles, o homem é como um Deus. Como outrora, como no passado, olha o que os amigos espirituais estão dizendo, como outrora, como no passado, os espíritos eram deuses para o homem. Perceberam? Então eles dizem, no passado, os espíritos eram deuses para o homem. Então, quando um espírito se materializava à frente de um homem daquela época, falando coisas que muitos desses homens não compreendiam, e produzindo fenômenos, esses homens, eles tinham a impressão ou a certeza de que aquele espírito era Deus e obedeciam cegamente às ordens daquele espírito. Mas vamos lembrar o seguinte: esses espíritos que apareciam e lidavam com aqueles homens naquela época não eram tão evoluídos assim. Porque nós vamos perceber ao longo da história narrada na Bíblia, nos vários livros, que esses espíritos que
entravam em contato com aqueles homens, muitas vezes mandavam que os exércitos fizessem coisas não muito saudáveis. Então a gente chega à conclusão que esses espíritos não eram tão evoluídos assim pelo comportamento deles. Entendemos o porquê de Yahvé na Bíblia. Agora nós entendemos o porquê de Yahvé na Bíblia serem atribuídas tantas ações indignas de sua pureza e suas inúmeras intervenções no dia a dia daquele povo. Agora a gente entende quando aqueles grandes líderes diziam assim: recebemos de Yahvé a ordem de atacar a civilização, a cidade tal, de atacar o grupo tal, matar todo mundo, roubar as terras, sequestrar as mulheres, passarem os meninos e os homens acima de 12 anos pelo fio da espada. Quantas histórias atrozes nós temos da Bíblia falando sobre isso. E aonde os profetas, Moisés, várias vezes, diziam que eram ordens do Senhor, ordens de Yahvé. Porque esse Yahvé era um espírito. E a gente também vai ver muitas vezes Yahvé interferindo no dia a dia daquele povo, dizendo: vocês têm que fazer assim, vocês têm que erguer o altar desse jeito, colocar pedras, fazer um altar, sacrifícios. As mulheres têm que se comportar assim, os homens têm que se comportar assim. Dá para a gente imaginar Deus, o Senhor, o Criador, preocupado com questões pequenas do dia a dia de um povo. O que tem que comer, o que não pode comer, quando trabalhar, quando não trabalhar, como tratar a mulher, como tratar o homem. Dá para a gente imaginar o Senhor preocupado com os afazeres domésticos de um povo? Claro que não. Claro que não. Jamais Deus interferiu nessas questões mundanas do homem, no dia a dia daquele povo. Como eu vou imaginar Deus mandando Moisés atacar uma aldeia para roubar as terras de um grupo, para dominar, mandando matar, prender, sequestrar? Claro que não. Jesus, quando encarna, ele vem nos mostrar que Deus é Pai. Mas esse Deus que a Bíblia apresenta é um Deus muitas vezes carrasco. E a gente fica: como podem ter dois deuses tão diferentes? O Deus de Jesus e o Deus de Moisés. Como? Porque Yahvé, que é apresentado na Bíblia, no Antigo Testamento, não é Deus. É um enviado de Deus, como muitos espíritos que vieram. Porque tem momentos da Bíblia que nós vamos ver Moisés lidando, e outros profetas também, com vários espíritos. No momento ele está com um, no outro momento ele está com outro. Então são aqueles espíritos que foram enviados ao longo do tempo para auxiliar aquele povo a caminhar. Então não era um Deus que se manifestava na tenda de Moisés, nem na tenda dos profetas. Eram os espíritos guias daqueles profetas, daquele povo que vinham ajudar. E esses espíritos guias não eram espíritos tão elevados assim. Eram espíritos que eram, de certa forma, próximos daqueles homens que ali estavam. Outrora,
Os espíritos eram deuses para o homem. Não se compreendia que nos fenômenos mediúnicos se tratava com seres humanos desencarnados. Eles não compreendiam isso. De níveis evolutivos diferentes, os quais sofriam, por isso, um processo natural de deificação. Lá no Salmo 81, depois, né, nós podemos ler aqui, deixa eu ver se eu marquei o Salmo 81, que vai trazer mais ou menos isso. Deixa eu ver, Salmo 81. Vamos lá. Que nós vamos. Salmo 81 diz assim. Deixa eu abrir aqui. Levanta-se Deus na Assembleia Divina. Entre os deuses, profere o seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defenderei o oprimido e o órfão, fazei justiça ao humilde e ao pobre, livrai o oprimido e o necessitado, tirai-o das garras dos ímpios. Eles não querem saber nem compreender, andam nas trevas, vacilam os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Então ele diz aqui, sois deuses. Os espíritos que se apresentam para os homens são considerados pelos homens como deuses. Mas o Salmo diz, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, mesmo sendo considerados deuses, morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe, caireis. Então ele está dizendo aqui, aqueles espíritos que estavam ali, ajudando os homens a caminhar, são considerados pelos homens como deuses. Mas o Altíssimo diz, sois deuses, mas morrereis como qualquer outro homem. Porque ao reencarnar, terão morte de homem. Porque são espíritos considerados pelos homens, pela produção de fenômenos que realizam, como deuses. Porque todos somos os seres inteligentes do universo, somos obras de Deus. Então, quando alguém, às vezes até nós vemos isso nos dias atuais, às vezes tem um grupo muito simples, muito humilde em alguma região. Chega algum homem com conhecimento maior, e pela sua palavra, pela sua forma de agir, muitas vezes ele domina aquele grupo. E se ele for um homem de má índole, ele consegue até impor àquele grupo atitudes perigosas. Aqueles homens se submetem às ordens, ao pensamento daquele que se destaca, que os domina. É quase como se aquele grupo visse aquele homem como um Deus. Nós não vemos isso acontecendo? Nos anos 80, 70, 80, eu li uma matéria, houve um casal em Minas Gerais, eram todos homens simples. Esse casal não era um grupo, não era um casal de grande conhecimento intelectual, mas eles tinham uma mediunidade do dom da palavra
muito acentuado. Eles conseguem envolver aquele grupo de uma tal maneira. A maioria eram lavradores, que eles seduzem esse grupo, formam uma seita, se colocam como seres, entre aspas, deuses daquele grupo, e exigem que o grupo realize sacrifícios para honrá-los. Sabe qual era o sacrifício que eles exigem daqueles homens e que eles realizam? Que numa determinada época do ano, cada casal daquele grupo de agricultores imolasse o seu filho mais velho, o primogênito. E assim foi feito. Várias crianças foram jogadas vivas em uma cachoeira. Isso aconteceu em Minas Gerais na década de 70. As famílias imolaram seus filhos. Pegaram seus filhos, meninos e meninas, os primogênitos, crianças recém-nascidas, crianças de 2, 3, 4, foram até a cachoeira e jogaram essas crianças. E depois que a polícia chegou e deu toda aquela confusão toda, eles disseram que fizeram isso porque viam naquele casal seres superiores, quase como Deus. E eram um casal que não tinha muita cultura. Se hoje nós vemos, mas com certeza eram médios com dom da palavra, com essa capacidade de seduzir. Se hoje nós vemos isso, imagine há 2000 anos atrás. E haver um espírito a serviço do Senhor, assim como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é homem de guerra, Jeová é seu nome. Então, ao ler isso, nós percebemos, e haver um espírito. Então Moisés escreve no Êxodo, esse texto é de Moisés, o Senhor é homem de guerra, e Jeová é seu nome. Será que nós podemos falar isso do Senhor, o Criador? Claro que não. Ele diz isso por quê? Porque aquele espírito se mostrou para ele como um senhor da guerra. E como Moisés também era um homem de guerra, todos sabem que ele foi criado para ser um faraó. Ele também era um homem de guerra. E ele reconhece em Yahvé um senhor de guerra, que comandaria o exército. E ele diz, Jeová é seu nome. Portanto, Jeová é definido pelo próprio Moisés como homem. O Senhor é homem de guerra. Acaso Deus tem forma e fala como um homem fala outro? Claro que não. Isso demonstra que Jeová, Yahvé, não era Deus. Era um espírito a serviço do Senhor. Então, nós fizemos isso para desmistificarmos essa ideia de que Jeová é Deus. Jeová era um espírito que tinha uma tarefa, que era acompanhar aquele povo no início da sua trajetória. Agora nós vamos falar sobre essa aliança de Deus com os homens. Na realidade, essa aliança é um estudo dos pactos que Deus faz com o homem. Na realidade, é uma história de pecados e de misericórdia, porque todas as alianças que o Senhor realizou com os homens sempre falharam na sua aliança. E Deus, na sua infinita misericórdia, renova a sua aliança com os homens. O homem sempre fraqueja, quebra essa aliança. E Deus, na sua misericórdia, lhe dá novas oportunidades. Então, ao longo da história, nós vamos encontrar 7 alianças bíblicas. A primeira seria a aliança chamada de aliança edênica, ou aliança do Éden, seguindo a história da Bíblia. A segunda, a aliança adâmica, ou aliança com Adão.
Terceira, aliança noaica ou aliança com Noé. Quarta, aliança abrâmica ou aliança com Abraão. Aliança mosaica ou aliança por meio de Moisés com Israel. Sexta, aliança davídica ou aliança com Davi. E a sete, a superior aliança, ou nova aliança, ou aliança com toda a humanidade, por meio de Jesus Cristo. É a aliança que é feita através de Jesus. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessas alianças. A primeira, a aliança edênica, é a aliança da inocência, né? O homem criado inocente, segundo a tradição bíblica. O espírito, né, chegando à terra, assumindo as suas primeiras caminhadas. Então, como ela é retratada na Bíblia? Na aliança da criação edênica, Deus delegara ao homem o domínio sobre o planeta Terra. Isto é, o Criador colocará a imago Dei, a imagem de Deus, em sua semelhança à humanidade. Não é a imagem de Deus física, porque Deus não tem imagem. Mas ele colocara, lembra quando nós falamos, onde está no homem instalada a lei divina? Em sua consciência, não é assim? É essa a imagem de Deus. Na consciência do homem está a lei divina. Essa é a imagem de Deus. Não é a imagem de Deus de forma. O homem é criado à imagem de Deus, a imago Dei. É a imagem em sua semelhança à humanidade. É onde está gravado as leis divinas do homem, em sua consciência. Essa é a imagem. Homem e mulher deveriam exercer autoridade limitada naturalmente, porque a autoridade maior é do Senhor, sobre a natureza recém-criada. Essa é a aliança edênica, é a aliança da inocência. O homem ainda era inocente, ele não tinha alcançado a idade da razão. Aos seres humanos foi concedido o privilégio de serem parceiros de Deus no cuidado do planeta. O homem, podemos dizer assim, o espírito recebeu essa primazia sobre todos os outros seres. Afinal, não é o homem o único que alcançou a razão entre todos os seres que haviam no planeta? Os seres humanos eram considerados responsáveis pela obediência ou desobediência que prestariam a Deus. O Senhor Deus imediatamente colocou Adão, esse personagem Adão, representando a humanidade, numa relação de aliança que envolvia um mandato claro e uma ordem destinada a prová-lo. Então, esse espírito, esse Adão representante da raça humana, tem uma relação de aliança com Deus. Esse espírito chega à Terra, recebe um corpo, tem toda uma trajetória para ser desenvolvida, um mandato claro de obediência relativa e domínio, de obediência total e domínio relativo, e havia uma ordem destinada a prová-lo. Ele iria passar por toda uma série de existências, vivenciando situações que iria prová-lo. Ele passaria pela provação. Conforme ele fosse realmente aprendendo, ele iria crescendo, se desenvolvendo.
Essa seria a primeira aliança. Ela está descrita no livro de Gênesis, versículo 27 e 28, e também no capítulo 2, versículos 15 e 17. Essa seria trazida, que foi narrada na Bíblia, a primeira aliança com Deus. A aliança da inocência. Aí nós chegamos à segunda aliança, a aliança adâmica, a aliança com Adão. Esta aliança já vai incluir as admoestações, os alertas, as chamadas de atenção proferidas contra a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva. Que pecado foi esse? Assim como a provisão de Deus para esse pecado. Vai chegar o momento em que o homem, em que a humanidade, ela vai desobedecer. Ela vai começar um processo de desequilíbrio na sua caminhada. E toda vez que essa humanidade, ela promove o desequilíbrio, há uma ação sobre ela. E essa ação vai acontecer com grupos de espíritos que vão se insurgir contra as leis divinas. O que ficou registrado na Bíblia como o pecado de Adão e Eva. Porque há uma lembrança remanescente na mente dos espíritos que encarnam na Terra. E também toda a ação do Senhor para reabilitar esses espíritos. Então, quando esses espíritos já havia um grupo de espíritos na Terra, novos espíritos chegam, trazendo em si, no seu inconsciente, um problema, uma lembrança de que algo não vai bem. Aí surge o que a Bíblia vem falando e vem até hoje, a ideia da culpa original. De onde vem essa culpa original? Aí as pessoas lembram Adão e Eva. Mas quem foi Adão e Eva? Adão e Eva simboliza um grupo de espíritos que, pertinazes no erro, migraram de regiões distantes do universo para a Terra. Porque o planeta Terra já estava formado, aqui já vivia um grupo de espíritos muito ainda primitivos, que ainda não tinham alcançado a idade da razão. E, de repente, chega à Terra, vindo de regiões distantes do universo, grupos de espíritos, falanges de espíritos, que se rebelaram contra as leis do Senhor. Então, o planeta Terra vai ser um berço para esses espíritos que aqui são trazidos. Eles foram exilados, porque comprometiam e muito a consolidação das conquistas de paz e felicidade a que faziam jus os habitantes das regiões de onde eles vieram. Nós sabemos que o Senhor cria incessantemente. Então, muito antes da Terra ser criada, outros mundos já haviam sido criados. Vários espíritos já haviam sido criados. E chegou um momento que esse grupo de espíritos agiram contra a harmonia, o equilíbrio do universo. E aí o Senhor, o que faz? Exila esses espíritos e faz uma aliança com esses espíritos, o que ficou chamado de aliança adâmica. Esses espíritos são exilados para a Terra.
um planeta, poderíamos dizer, o planeta berço, que irá recebê-los para que ali eles possam crescer e se desenvolver e progredir e, de certa forma, auxiliar aquele povo primitivo que vivia na Terra. Jesus vai ser o orientador. O patrono espiritual da Terra, Jesus, recebe espiritualmente os exilados e lhes assegura assistência permanente nos caminhos de suas futuras reencarnações de redenção e aprendizado moral. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa história, pode pegar o livro A Gênese, no capítulo 11, itens 36 a 50. A Gênese, capítulo 11, itens 36 a 50. Na Terra, esses espíritos exilados, muito mais desenvolvidos intelectualmente e moralmente, irão formar novas famílias, constituídas de seres inferiores, porque eles virão para cá. Terão que se unir àqueles espíritos que aqui viviam e que eram bem primitivos. Irão formar famílias com esses espíritos inferiores, que era o primata hominis, e em cujo seio eles irão buscar as primeiras encarnações admitidas por berços das civilizações do passado. Então, imagina o que são espíritos muito mais desenvolvidos intelectualmente, moralmente, terem que se unir a outros espíritos muito inferiores, eram os primatas, os primeiros primatas que haviam na Terra, e aqui começar a desenvolver as primeiras encarnações. Essas encarnações são aquelas que formaram as civilizações do passado. Nós chamaríamos isso de transmigração interplanetária, de planetas, de um planeta para outro planeta, de um sistema para outro sistema. São os êxodos que aconteceram e continuam a acontecer. Reencarnar em outros corpos, mudar de um lugar para outro, parece ter gerado um trauma psicológico nos exilados. Porque eles reencarnaram aqui na Terra, encarnaram aqui na Terra e, logicamente, tiveram que habitar em corpos adequados à Terra. Mas eles, de onde eles vieram, eles não tinham mais esses corpos materiais como os nossos. Eram corpos muito mais evoluídos, corpos quase, poderíamos dizer, formados por pura energia. Era como vinham de lugares maravilhosos e, de repente, caem num planeta que não tem cidades, em meio a florestas, em meio a seres quase animalescos. Isso vai causar nesses espíritos quase como um trauma psicológico. Essa foto mostra mais ou menos isso, né? Eles partindo de onde eles estavam. Ao reencarnarem aqui na Terra, ou encarnarem aqui na Terra, como Homo sapiens, imaginem, achavam-se menos confortavelmente instalados em relação à estrutura corporal que possuíam nas suas regiões de origem. Corpos totalmente diferentes daqueles que eles estavam sendo, entre aspas, obrigados a vestir. Corpos que pareciam de animais, de macacos, de homens que eram fisicamente, para os olhos deles, feios, monstruosos, animalescos, já que eles não possuíam aqueles corpos de onde eles vieram. Um choque, um trauma que deixou marcas em suas mentes, em suas consciências. A mente tem psicose.
Vamos dar uma olhada nesse desenho. Eu acredito que dê bem para a gente ver. Aqui no meio, se eu não me engano, esse símbolo parece o símbolo do infinito, não é? Olha a imagem. Homens entram, ali tem a morte, não é? Na beira do rio. Homens entram, passam pela morte, alguns saem em corpos físicos, corpos humanos. Outros mergulham e saem com formas animalescas. Como animalescas? Reparem, perto do cavalo, tem parecido com o urso, e você vê um homem próximo ao corpo desse animal. Seriam como alguns morrem e ressurgem como animais. Vamos entender essa ideia, o porquê dessa ideia da mente em psicose em algumas culturas. O pensamento pitagórico. Pitágoras, né? Foi o grego. Mente em psicose ou transmigração das almas. Esse era o pensamento dele. Um dos pontos centrais do pensamento de Pitágoras, que nasceu na Grécia por volta de 571 a.C. e desencarnou por volta de 496 a.C., discípulo de Tales de Mileto, é a teoria da mente em psicose. Ele era um dos adeptos dessa teoria, ou da transmigração das almas. Essa teoria afirma que a alma é imortal. E quando o homem morre, a alma deixa o corpo e transmigra para outro corpo, e assim sucessivamente. Se a alma atingir a purificação, conseguirá o auge da libertação. Lembra a passagem dos homens passando pelo infinito, onde está a morte, e saindo na forma humana? Então, foram aqueles espíritos que realmente se superaram e alcançaram o auge da libertação e continuam a sua caminhada em corpos de homens maravilhosos. Caso contrário, se o homem não for um homem assim, moralmente evoluído, ele terá que transmigrar até consegui-la. Terá que passar por várias existências, por vários corpos. Esse processo se repetirá por várias vezes, e a alma do homem vai transmigrar, passando por todas as criaturas. Esse era o pensamento de Pitágoras. Desde a criatura do mar e da terra, até um dia conseguir evoluir e chegar novamente a ser homem. Esse era o pensamento pitagórico, era o pensamento que muitos tinham naquela época. Como o homem estava sempre errando, ao morrer, ele tinha condições de reencarnar, mas era obrigado a reencarnar em corpos inferiores, seriam em corpos de homens, em corpos de animais. Os exilados, muitos deles acreditaram que aquela mudança de habitat, sendo obrigado a ocupar um corpo de forma mais grosseira, era uma punição imposta a eles, forçando-os a renascer como animais para expiar suas faltas. A sensação inconsciente dessa mudança para uma espécie humana diferente, no novo habitat, gerou a crença da mente-psicose. Porque, para eles, quando se perceberam tendo que habitar corpos grosseiros, com formas quase animalescas, eles se consideraram castigados. Então, de repente, eu vou, por castigo, por ter agido contra a lei do Senhor, vou ser obrigado agora a encarnar no novo mundo e ocupar um corpo de animal. Daí, com o passar dos milênios, essa ideia, em algumas culturas, permaneceu. Nós sabemos que os indianos
que é um dos povos exilados, que nós sabemos que são 4 povos: os hebreus, os egípcios, os indianos, algumas castas da Índia e os arianos, que vão dar origem à raça branca. São os povos exilados, esses 4 povos. Entre os indianos, é muito forte essa ideia da metempsicose. E o que é isso? É justamente essa, vamos dizer, esse trauma, essa lembrança ancestral desses espíritos que transmigraram, que vieram de outras esferas, de outros mundos muito mais evoluídos, que não possuíam mais um corpo material e que, de repente, foram obrigados a encarnar nesse mundo, um mundo muito mais primitivo do que aqueles que de onde eles vieram, e utilizando corpos quase na forma animalesca. Para eles, ficou a ideia: estou reencarnando num corpo de animal. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. Não foi castigo. Não foram obrigados a vestir um corpo de animal. Eles simplesmente passaram por uma adequação à sua realidade anterior. Por quê? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Esses espíritos exilados de Capela, quando criados, depois que obtiveram as suas primeiras encarnações, eles vestiram esses corpos grosseiros, como nós também vestimos. As primeiras reencarnações desses espíritos também foram nos mundos primitivos. Um dia eles tiveram corpos primitivos. Só que eles foram evoluindo e perderam esses corpos. E no momento do exílio, os corpos deles eram outros, como nós. Alguém aqui lembra quando um dia teve um corpo de um homem primitivo? De um primata? Claro que não lembra. Não lembra. Mas, se nós, como espíritos, por algum motivo, formos exilados pela nossa incúria, poderemos sim reencarnar no mundo primitivo e ser obrigado a ocupar um corpo desse, bem diferente do nosso. Um dia nós teremos esses corpos por energia e nem lembraremos do que temos hoje. Então, na realidade, eles não vestiram corpos de animais. Eles simplesmente, como eram possuidores de perispírito, o que aconteceu? Uma adequação perispiritual à realidade anterior. Vamos pegar o Livro dos Espíritos na questão 611. Só para nós esclarecermos essa questão. 611. O terem os seres vivos uma ordem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? 2 coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Quando você vê um caroço de uma manga, você imagina ali uma mangueira? Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo. E já não é a alma dos animais, como a árvore não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal,
Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. O rio não volta à sua nascente. 613. Embora de toda errônea a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências, nessa, como em outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. Exatamente. A metempsicose, ele pergunta, não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, essa ideia da metempsicose é uma lembrança do momento que ele viveu, que ele, por causa do seu exílio, teve que retornar a habitar um corpo como ele habitou no início da sua caminhada. Isso foi para ele um trauma muito grande, como é para muitas pessoas que às vezes vivem num palácio e por alguma razão perdem esse palácio e são obrigadas a habitar numa choupana. Muitas delas ficam traumatizadas pela mudança de residência e às vezes levam anos para se recuperar dessa mudança forçada. O paraíso perdido, essa ideia, essa lembrança que ficou no inconsciente do paraíso perdido, é a recordação de uma vida anterior e do degredo a que foram submetidos na Terra. Eles, esses espíritos que violaram, que não conseguiram se harmonizar com a lei divina, no mundo em que viviam, e se adequar àquela vida, e que começaram a trazer graves problemas para a sua sociedade, a sociedade que viviam, e por isso foram retirados de lá como alguém. De repente você tem um homem aqui que comete um crime. O que ele acontece? O que a nossa lei faz? Ela o retira do meio da sociedade e o prende numa prisão. O afasta da sociedade. Por quê? Porque ele se torna incompatível com a sociedade. Ele não consegue viver na sociedade. Ele vai trazer prejuízo à sociedade. Então ele é julgado, condenado e é o quê? Preso, mantido, afastado da sociedade por anos e às vezes por uma vida inteira. É isso que aconteceu com esses homens, né? Então eles consideravam a Terra como uma prisão. E aí, nessa prisão, nesse mundo a que eles foram degradados, eles estavam lembrando da vida que eles tinham tido no passado, do lugar maravilhoso onde eles viviam. E aí veio a ideia do paraíso perdido. A recordação de uma vida anterior e do degredo a que foram submetidos na Terra deu motivo à tradição do paraíso perdido, para onde só retornariam depois da redenção alcançada na forja das reencarnações de luta e dor. É assim com o prisioneiro. Ele só ganha liberdade quando ele paga a sua pena. Quando ele se reajusta com a lei. De luta e dor no encalço de valores morais que eram carentes. Métodos primitivos para obtenção de alimento, lembra? Na Gênesis está escrito que aqui na Terra eles vão se alimentar trabalhando a terra com o suor do rosto deles. Forma diferente, porque com certeza nesses mundos que eles viviam, a forma de alimentação deveria ser o quê? Fluídica, não é? Muito diferente. Eles deveriam... aqueles espíritos que se alimentavam pela energia. E aqui na Terra, teriam que cavar a terra para buscar o próprio alimento. Então, está lá
registrado na Gênesis, capítulo 13, versículo 19. Um método primitivo para obtenção do alimento. Está detalhado tudo que eles vão passar. A mulher, para ter filhos, teria que sentir dor. Quando no mundo deles, a forma de reprodução deve ser totalmente diferente. Mas aqui na Terra, eles teriam que sofrer, passar por dores, por dificuldades que eles vivenciaram no passado, mas que já tinham esquecido, então eles iam ter que relembrar, reviver tudo isso. O fruto proibido são imagens que ficaram na nossa mente. Paraíso perdido, fruto proibido, a figura bíblica acerca do fruto proibido, que dá origem à culpa original. O que é o fruto proibido? Ele se refere à responsabilidade de cada ser no domínio das próprias ações e atos, de acordo com a justiça, tá? Com a justiça divina. Mede-se na razão da evolução e dos conhecimentos, tá? Então, enquanto o espírito permanece no estado de ingenuidade, sua consciência, que é o raciocínio adormecido, não registra, porque ele está no estado de ingenuidade. Então, a sua consciência, que está, vamos dizer, adormecida, não registra qualquer sentimento de culpa, nem anota incômodo com o estado de nudez. E esse estado de nudez na realidade, simboliza o quê? Nude conhecimentos, a ignorância. Lembra que antes de comer o fruto proibido, eles viviam no estado de inocência, não é? No estado de ignorância. Mas agora eles têm a culpa original. Eles sabem que violaram a lei. E por isso, cada um terá que arcar com a sua responsabilidade no domínio das próprias ações, dos seus atos, de acordo com a justiça divina. E isso vai ser medido na razão da evolução dos conhecimentos de cada um. Conforme o espírito evolui, ou que experimenta o fruto do saber, dilata-se o raciocínio, iniciando o processo de responsabilidade e consequente culpa pelo mal que fez e até pelo bem que ele deixou de fazer. Ainda que ele esteja aconselhado pela malícia, que é o símbolo da serpente, que existe em termos de imperfeições próprias. Então, mesmo que nós estejamos aconselhados pela malícia, nós não poderemos dizer que não temos responsabilidade. Nós sempre seremos responsáveis pelos atos que praticamos. O mal, ele é sempre fruto dos impulsos de primitividade e se manifesta na condição de crueldade, despotismo, egoísmo, avareza, ambição, dando origem à manifestação da consciência. E qual é a manifestação da consciência na história de Adão e Eva? É a voz de Deus, porque depois que Adão e Eva comem a fruta proibida, eles se escondem. Por que eles se escondem? Porque eles ouvem Deus chamar por eles. E aí eles percebem, estamos nus, e eles se escondem. Então, a voz de Deus é a manifestação da consciência. A conscientização. A voz divina se faz ouvir na consciência, na condição de remorso, que leva as criaturas a se ocultarem nos vários corpos que utilizam na Terra. Emblema dos trajes que Adão e Eva tecem com folhas, quando seus olhos se abrem. Então, aqui na Terra, os espíritos que foram responsabilizados, que precisam recomeçar sua caminhada, se harmonizar com a lei divina, terão que viver várias existências.
Mas para isso, eles terão que se ocultar em vários corpos. Então, a reencarnação é colocada para que esses espíritos possam crescer, caminhar, progredir e aprender, né? Então, essa voz divina nos alerta para a necessidade de nos reajustarmos com a lei. E isso só vai acontecer através da reencarnação, que vem representada pelas folhas de parreira que Adão e Eva vão se vestir. A descendência de Adão e Eva foi duas, né? Caim e Abel. Caim é alusão aos seres belicosos, que se vangloriam das agressões aos povos fracos, que escravizam política e economicamente. Caim era agricultor, ligado à terra, às coisas materiais. É a descendência de Adão, né? A humanidade que vai se desenvolvendo, que vai crescendo, que vai se espalhando pela terra. Essa humanidade ela é representada por Caim e por Abel. Quem é Abel? Abel lembra aqueles que já escolheram o caminho da brandura, aqueles que já reconheceram que precisam mudar, por vencer inimigos íntimos, preparando-se para a nova era de paz, já referida por Jesus sob a forma de parábolas. Nas parábolas, Jesus fala sobre a nova era de paz. Abel era pastor, cuidava dos animais, mas afeito às coisas espirituais. Então, a gente percebe que tudo tem um simbolismo. Um é ligado à terra, às coisas materiais. O outro é ligado aos animais, às coisas espirituais. São as duas humanidades que vão se formar, que vão se espalhar por esse nosso mundo, né? A consciência e o físico. A consciência, que é o espírito, encarna o corpo físico para manifestar-se na dimensão física. Mas vamos lembrar que ela não depende do aparelho orgânico para existir. Logo, quando desencarna, essa consciência, esse espírito, continua existindo, com condições semelhantes às anteriores e, portanto, apta à nova experiência de encarnação, voltando-se a manifestar-se no plano físico. Isso é muito importante. O espírito não necessita, não depende do aparelho orgânico para existir, mas ele precisa dele para crescer e para evoluir, até que um dia não precise mais dele, né? Continuando as alianças, nós falamos de duas, agora vamos falar da terceira, né? Que é a aliança nosaica, a aliança com Noé. Foi uma aliança incondicional entre Deus e Noé, especificamente, e Deus e a humanidade, em geral. Depois do dilúvio, onde Deus, pelo que diz a Bíblia, prometeu à humanidade que nunca mais destruiria toda a vida na Terra com o dilúvio, né? Ele faz uma aliança com Noé, porque, pelo que a Bíblia disse, olha só, Deus, olha como o Deus de Noé não é o Deus, é Yahvé. Tanto a gente percebe a relação de Deus com Noé, que esse Deus não é o nosso Deus criador Yahvé, que Deus procura Noé e diz para Noé o seguinte: construa uma arca, porque a sua família, que é a única família que segue as leis divinas, se salvará. E eu, o Senhor Deus, estou arrependido de ter criado a raça humana, porque a raça humana é uma raça impura. Deus se arrepende. E aí, o que ele diz? Que vai destruir a raça humana. Então Deus, esse Deus, se arrependeu de criar a raça humana. E Noé, que é uma figura lendária, minha gente, uma figura lendária, é uma representação. Esse Noé, obedecendo a Deus, constrói a sua arca. E ele e a família dele se salvam. E toda a humanidade é destruída, porque Deus ficou
irritado. Depois do dilúvio, Deus volta atrás. Deus volta atrás. Se arrepende, Deus se arrepende de ter destruído a humanidade e faz uma nova aliança com a humanidade. Ele promete à humanidade que nunca mais destruiria a vida na Terra com o dilúvio. Então a gente vê aqui, retratado na Bíblia, essa relação de um homem, de uma figura, Noé, com Deus, mas com Yahvé. Mostrando, é lógico que o fato não aconteceu, mostrando como era visto esse Deus antropomórfico, que se arrepende da sua criação, destrói sua criação, depois se arrepende de ter destruído e volta novamente a estar bem. Deus deu o arco-íris como sinal da aliança, a promessa de que toda a terra nunca mais teria um dilúvio. E um lembrete, o arco-íris é um lembrete de que Deus pode e vai julgar o pecado, né? Vamos ver aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, porque o nosso horário é chegado, e as outras alianças nós vamos continuar na próxima aula. Então, nós trouxemos aqui essa relação dessas alianças que vem retratada na Bíblia e que os profetas e o povo hebreu vai considerar muito seriamente. A gente vai ver isso quando a gente estudar as parábolas. Inclusive, como nós estudamos, quando falamos da Mesopotâmia, o povo que deu origem a tudo isso é o povo semita, que é descendente de Sem, filho de Noé. É o povo que participou dessa aliança com Deus. Essa segunda aliança, que é a aliança com a terceira, que é a aliança com Noé. Entendeu? Esse Deus que manda destruir a humanidade, porque se arrependeu de ter criado, não imaginou que a criação dele daria errado, e destrói a humanidade, mas depois se arrepende e diz que não vai mais destruir. E o povo judeu, muito puritano, vai, durante toda a sua vida, e nós vamos ver isso no estudo das parábolas, considerar somente puro o povo ali judeu mesmo, quem era da descendência de Noé. Tanto que para haver um casamento, eles iam fazer uma verificação da linha genealógica do cidadão, para ver se remontava a Noé, para ver se aquela família participou da aliança com Deus. Por isso que nós estamos estudando isso, para entender a força dessas alianças. E como esse povo hebreu levava isso muito a sério. Para nós, hoje, a gente pode dizer, isso é uma bobagem, mas para aquele povo não era. Era uma coisa muito importante. Tanto que isso vai marcar profundamente esse povo. E nós podemos dizer uma coisa, hoje, um povo judeu, nós sabemos como eles são, não sabemos? Altamente sectários, fechados no mundo deles, esperando o Messias chegar. E ainda se acreditando descendente de Noé. E fazendo questão daquela pureza daquele povo que fez essa aliança com Deus. Nós estamos no século 21. E até hoje, só é considerado judeu puro aquele que nasce de um útero judeu. Se uma mulher judia pura casar com um estrangeiro, o filho dela é judeu.
porque o útero dela é judeu. Se um homem judeu da linhagem mais pura casar com uma mulher estrangeira, o filho dele não é judeu, porque o útero dele, de onde ele saiu, não é judeu. Nós estamos no século XXI. Judeu só é aquele que nasce de um útero judeu. Percebeu o porquê, como isso marcou esse povo? Até hoje, eles trazem essa ideia, né? Então, gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem nós continuaremos falando das alianças e aí já iremos conhecer um pouco de Abraão, o primeiro patriarca, para que a gente vá evoluindo no conhecimento desse povo, para que a gente possa estudar as parábolas, entendendo todo esse contexto em que esse povo vive, tá bom? Eu espero que vocês estejam achando interessante esse tipo de abordagem, porque fica difícil a gente estudar a história, as parábolas, se nós não conhecermos o contexto em que esse povo vivia. A gente não vai entender as suas práticas, seu modo de pensar, se nós não não remontarmos as causas de como isso surgiu. Tá legal? Então nós vamos parar por aqui. Daqui a pouco nós iremos começar o nosso estudo do Livro dos Médiuns.